Isaías capítulo de número 53. Profecia transmitida pelo profeta messiânico Isaías. E a Bíblia revela que esta profecia levou-se 700 anos para cumprir. E ela se cumpriu no ano 33 da era cristã, em uma sexta-feira, exatamente às 3 horas da tarde. Profecia que se cumpriu 700 anos depois que foi profetizada, no ano 33 da era cristã, às 3 horas da tarde. Tem o ano e tem também o dia e também a hora que se cumpriu. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Vamos à profecia que se cumpriu no ano 33 da era cristã. Isaías capítulo de número 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço poderoso do Senhor, porque fui subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha formosura, beleza e nem formosura para que o desejássemos. E a Bíblia diz, e nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e o levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz total estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, feridas, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, sem destino. Mas ele fez cair sobre nós a iniquidade. Ele tomou e fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Puseram na sepultura o seu corpo com os ricos, e na morte, portanto, nunca fez injustiça, e não houve engano em sua boca. E a Bíblia diz que ele levou sobre si, cumpriu-se uma profecia de 700 anos, no ano 33 da era cristã, lá no Calvário, lá no Gólgota, no momento em que ele falou: Pai, está consumado. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo.
Toda a terra pode dizer comigo bem alto e bem forte: seja Deus sempre louvado soberanamente. Já são 5h11 desta linda e profética sexta-feira, dia 3 que representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estamos iniciando mais uma audição do culto em seu lar. O Bom Dia Espírito Santo, da Bahia para todo o Brasil. Aqui não é um programa de rádio comum, é algo sobrenatural. É a igreja em sua casa, é o culto em seu lar, para que você tenha a oportunidade de dizer: eu amo a Jesus. Bom Dia Espírito Santo. Brasil. Sexta-feira Santa chegou sexta, dia 3. Hoje é um dia altamente especial. Acorda seus filhos, acorda seu marido, acorda sua cunhada, acorda sua velha sogra, acorda sua mãe, sua tia, e assente-se no sofá ou em volta da mesa ou na beirada da cama ou na cadeira de rodas, ou na rede, ou na cadeira ou no banquinho, porque o culto já começou e está dentro da sua casa, na palavra, na voz vibrante do pastor Daniel de Oliveira. É a igreja em sua casa. Você não pode ir à igreja por problemas de saúde, você não pode ir à igreja porque não tem companhia, você não pode ir à igreja porque a situação é ruim, você não pode sair de casa para pegar o buzu, mas a igreja vai até você e estabelece dentro da sua casa. A igreja nas casas, o culto em seu lar. Bom Dia Espírito Santo. Deus abençoe a grande família católica carismática, família católica conservadora, família evangélica, família espírita, que neste instante se irmanam conosco para cultuar a Deus em espírito e em verdade única. Deus abençoe todo o povo da bonita cidade de Ribeirão Preto que já estão conosco, São Carlos, Araras, Limeira. Deus abençoe a bela e querida cidade de Limeira, São Paulo, que já estão conosco, Bauru também. E eu não posso esquecer da minha querida Três Pontas, Varginha, Três Corações, Cambuquira, Caxambu e também Poços de Caldas, Machado. Eu não posso esquecer da minha amada e querida Caruaru. Este é o maior culto de origem pentecostal protestante no Brasil, na palavra dele, o pastor Daniel de Oliveira, com sua voz vibrante da Bahia para todo o Brasil. 5h15. Convida todos os seus amigos e parentes, pelo menos, não é? Para participarem do culto de hoje. Sabe por quê? Vou lhe revelar por quê. Porque hoje eu quero pregar uma mensagem que eu preguei ontem. Isaías capítulo de número 53. 700 anos depois que Isaías profetizou, cumpriu-se a profecia no ano 33 da era cristã, no mês de Abibe, abril, às 15h, lá, bem ao lado do Jardim das Oliveiras, no Calvário, no Gólgota, naquele momento em que Jesus, o Filho da Virgem Maria, disse: Pai, está consumado. O que ele veio fazer, ele fez e fez bem feito. O que ele veio fazer, ele fez e fez bem feito. Ele estabeleceu a igreja. Ele estabeleceu verdadeiramente 12 apóstolos.
Ele estabeleceu 70 discípulos. Ele fez o fundamento, a base da verdadeira igreja cristã. Ele prometeu e enviou o Espírito Santo. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele venceu a morte. Ele levou sobre si todas as nossas desgraças, maldições e misérias. Ele estabeleceu o batismo nas águas. Ele estabeleceu a Santa Ceia, o jejum e a oração, a unidade e a união, a base, o fundamento da eclésia. Por isso que lá na cruz ele falou: Pai, está consumado. Ele realizou o que ele veio fazer como segundo Adão. O primeiro Adão foi fraco, primeiro Adão foi derrotado, primeiro Adão comeu a fruta e caiu, mas o segundo Adão não. Ele estabeleceu o que tinha que estabelecer. Por isso que o nome de Jesus está acima de todos os nomes. O nome de Jesus, quando é falado, o inferno estremece, porque ele está acima dos anjos, sim. Ele está acima dos serafins e querubins, também sim. Ele está sentado hoje, agora, à direita do Pai, e ele enviou para nós o Espírito Santo, porque ele mesmo falou: eu não vos deixarei órfãos, eu vou mandar para vocês ele, o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode ver nem receber, mas vocês podem ver e podem receber, porque há um segredo: ele habita em vós. Bom dia, Espírito Santo. Naquele momento em que Jesus falou está consumado, ele realizou toda a obra que o Pai determinou para ele realizar. Por isso que o nome de Jesus é forte. Ele foi chamado por Isaías de Deus forte, Conselheiro, Príncipe da Paz e Pai da Eternidade. Ele é ele. Fora dele não há salvação. Ele estabeleceu as normas, as regras, a doutrina que os apóstolos passaram a pregar. Eles aprenderam com o fundador da eclésia. Jesus deu a verdadeira doutrina, não é a doutrina de homens, nem doutrina de comerciantes do altar, nem de avarentos. Não. A doutrina de Jesus é o fundamento, é a estrutura, é a base para nós seguirmos e sermos salvos por ele. Está consumado. É gostoso, não é? Levantar pela manhã em uma sexta-feira, dia 3, sexta-feira santa, e falar bem alto e bem forte em um culto que liga o Brasil do Iapoque ao Chuí, um culto que irmana o Brasil na doutrina das doutrinas, um culto que leva o povo a amar a Deus acima de todas as coisas e dizer bem alto e bem forte: bom dia, meu amigo, que foi enviado por Jesus, o Espírito Santo, Consolador, Mediador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade única. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe o povo lindo aí de Porto Seguro que já estão conosco. Teixeira de Freitas, Deus abençoe Teixeira de Freitas. São Mateus, norte do estado do Espírito Santo. Deus abençoe cidade de Santo Antônio de Jesus. Minha querida Ilhéus, Deus abençoe.
Deus abençoe Ilhéus, Avenida Ubaitaba, no Malhado. Nós temos aí a nossa querida Casa da Bênção. Deus abençoe Cidade Santo Antônio de Jesus, minha bela e querida Valença, Nazaré das Farinhas, Taperoá, Camamu, Nilo Peçanha. Deus abençoe Baixo Sul da Bahia, Extremo Sul da Bahia, e do Extremo Sul da Bahia eu vou até a cidade de Nanuque, norte de Minas Gerais. Deus abençoe, Nanuque, pastor Enéas, aí me acompanhando em Nanuque, sua mãe, a nossa querida pastora Magda, a mulher vitoriosa aí na terra, nesta terra, Nanuque. Deus abençoe todo o povo lindo e querido, também da cidade de Baependi, sul de Minas, Caxambu, sul de Minas, Lambarique, sul de Minas, minha bela e querida Campos Gerais, terra do meu pai. Este é o maior culto protestante, é o maior culto evangélico, é o maior culto cristão, é o maior culto pentecostal do Brasil, que une o Brasil do Iapoque ao Chuí, nas primeiras horas do dia, para cultuar ao Senhor da vida. Aqui não é um palestrante, não, detesto esta palavra. Aqui não é um encontro de fé, é mais do que isto. Aqui não é uma concentração de fé como falam os teólogos e os coaches. Aqui não é uma concentração de fé. Aqui não é uma reunião. Aqui não é um encontro. Detesto estas expressões. Aqui é um culto para Deus, de corpo, alma e espírito. Aqui é um culto para dizer: eu nasci, vim dele, e a ele eu dou toda a honra e toda a glória. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E cada dia é grande o número de membros deste culto dentro da sua casa. Da Bahia para o Brasil, com ele, o evangelista e pastor Daniel de Oliveira, realizando o maior culto evangélico do Brasil, do Iapoque ao Chuí. Bom dia, Espírito Santo. Estamos pela Rádio Cruzeiro da Bahia, onde produzimos os nossos programas. Estamos pela Rádio A Voz da Bênção, conectado com a Alexia. Estamos pela ICBRN Rio Grande do Norte. Estamos pela Rede Dias Dávila, pela Missão Gospel, Rede Ide Pregai. Estamos agora, através do Facebook, Deus abençoe. Estamos também, além do Facebook, com a nossa página no YouTube, Bispo Daniel de Oliveira, que você pode acessar. Alguém ontem me perguntava, Bispo Daniel e a Rádio Melodia, nós não estamos mais na Melodia. Uma outra denominação comprou o nosso horário na Melodia. Não estamos mais na Melodia. Estamos aonde Deus quer que nós estejamos. Tá bem? Ontem alguém me ligava e dizia: Bispo, eu lhe procurei na Melodia, não lhe achei, porque compraram o nosso horário na Melodia. Uma outra denominação. Mas nós estamos aqui nesta cadeia que sempre estivemos, para a honra e glória do nome de Jesus. Fabiana já chegou para estar conosco, evangelista Walter, Marisete, Jane Silva, sejam todos bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. A igreja dentro da sua casa, dentro do carro. Ontem uma irmã me dizia: Bispo, eu lhe acompanho no culto dentro do ônibus, estou indo para Candeias, sou funcionária pública
do município de Candeias e dentro do ônibus eu lhe acompanho. Deus abençoe quem me acompanha no ônibus. O ônibus agora está se transformando em um culto para Deus. Dentro do carro, na plataforma de petróleo, na loja, na feira livre. Deus abençoe os feirantes da Feira das Sete Portas, os feirantes da Feirinha do Japão, Liberdade, os feirantes da Feira de Itapuã. Deus abençoe. E eu não posso esquecer dos feirantes da bela, antiga, primeira do Brasil, a Feira de São Joaquim, em Águas de Meninos. Este culto está inflamando o Brasil, uma inflamação boa, com fogo e glória. É a igreja dentro da sua casa. É a palavra de Deus nos seus tímpanos. É a presença do Espírito dentro da sua casa. É um culto diferente. Fique conosco. Tá bem? Se antene. Porque desde o dia 25 de julho, eu vivo o transbordar do Espírito. Eu vivo o que eu nunca havia vivido. Avivamento total. Desde o dia 25 de julho. Nunca me esquecerei desta data. É uma data que agora faz parte das datas importantes da minha vida. 25 de julho. Quando o Espírito Santo falou comigo, o avivamento chegou. Eu orava pelo mês de agosto, para Deus nos abençoar em agosto, em uma reunião com mais de 20 mil pessoas, em nossa sede internacional em Brasília. E a hora que o pregador pregava, a glória veio sobre mim, e eu pude ouvir a voz de Deus falando comigo. Agosto, o avivamento chegou para mim. Porque desde o dia 25 de julho que eu vivo um avivamento diferenciado. É tão diferenciado que a Catedral da Bênção, a Catedral do Óleo, ganha espiritualmente um novo título, Catedral do Avivamento. O que é avivamento, bispo? Avivamento não é presepada. Avivamento não é rodopio. Avivamento não é roupão, nem cabelão. Avivamento não é briga e nem discussão. Avivamento é de dentro para fora. Alma regenerada, coração agradecido. Avivamento é santidade ao Senhor. Avivamento é levantar o cálice da Santa Ceia e o corpo de Cristo. Avivamento é o dízimo e a oferta no altar que te abençoa. Avivamento é conversão e arrependimento. Avivamento é perdão e misericórdia. Avivamento é voltar ao primeiro amor e se alinhar com Deus. Sou um pregador de avivamento. Por isso eu estou aqui realizando o culto dentro da sua casa, levando a igreja dentro da sua casa, para te dizer, o avivamento chegou para avivar toda a sua família. Eu abençoo a sala de sua casa. Eu abençoo os quartos, a cozinha, o banheiro, a laje, o alpendre, o quintal, os vizinhos da esquerda e da direita. Porque estamos dentro da sua casa, realizando um culto de avivamento dentro do seu lar. Canta, povo de Deus! Aleluia! Hoje é sexta-feira santa, glória a Deus! Hoje não é só peixe, hoje é
culto para Deus, o culto de Isaías 53. Glória, 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 glória. Jane, Deus abençoe. Fabiane, Deus abençoe. Angelice, Deus abençoe. Esses são dias de avivamento, esses são dias de celebração. Chegou a hora, chegou o momento, chegou o tempo da visitação. Tanto tempo oramos, clamamos, profetizamos um grande mover. Agora vemos a nuvem de glória e a coluna de fogo descer. Chegou o tempo, novo momento, chegou a nova estação. Chegou o novo tempo, novo momento, chegou a nova geração. A Rádio A Voz da Bênção também está no ar, conectada com a Alexia. Além dos limites, uma colheita além dos limites, uma colheita sobrenatural. Esta é a igreja em sua casa, o culto em seu lar. Com o pastor Daniel de Oliveira e a sua voz vibrante para a Bahia e Brasil. Chegou a nova estação, chegou o novo tempo, Acorda, Margarida! a nova dimensão. Novo momento, chegou o novo tempo, Acorda, Aline! chegou Acorda, nossa evangelista Ana! uma colheita além dos limites, uma colheita além dos limites, uma colheita sobrenatural, sobrenatural. Eu quero que vocês, viu, Angelice, põe a mão em seus lábios e fala assim: Senhor Jesus, unge os meus lábios. Gravou a frase? Escrevam: Senhor Jesus, unge os meus lábios. Vocês que me ouvem pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, pelas emissoras AM, FM, online, põe a mão em sua boca e fala: Senhor Jesus, unge os meus lábios. Talvez você possa me perguntar por que esta frase. Para que no momento em que você convidar as pessoas da família, de dentro da sua casa, eles possam atender o seu convite e aceitar Jesus como Salvador e vir até a Catedral do Avivamento. Gravou? Põe a mão na sua boca e fala: Senhor Jesus, unge os meus lábios. É uma palavra profética para os seus lábios, para que no momento que você convidar sua nora, sua filha, seu neto, sua vizinha, seu pai, sua mãe, seu marido, seu noivo, para vir à igreja, ou convidá-los a aceitar Jesus, o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa atender o seu convite. O seu convite não pode cair por terra. Eles não podem virar as costas para um convite ungido.
terão temor, tremor e pavor, e te acompanharão ao caminho da salvação. Te acompanharão ao altar da Catedral do Avivamento, principalmente hoje, Sexta-feira Santa. Em vez de ir para a praia, em vez de ficar comendo peixe o dia todo, em vez de ir para parque, para lazer, o seu convite irá incomodar as pessoas da sua família para aceitar Jesus, para vir à igreja. Então faça o que eu estou te orientando a fazer. Põe a mão na sua boca e profetiza: Senhor Jesus, unge os meus lábios, porque os lábios ungidos, no momento em que você convidar a pessoa a aceitar Jesus ou a ouvir a igreja, eles não vão rejeitar, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Consolador que está conosco e entre nós. Está entendendo, Marisete? Senhor Jesus, unge os meus lábios. Rosilene Rocha, escreva: Senhor Jesus, unge os meus lábios. Edneide Arruda, Mariluce Mota, escrevam, profetizam, grite, falem: Senhor Jesus, unge os meus lábios. No momento em que você evangelizar, no momento em que você convidar, no momento em que você fizer o apelo dentro da sua casa, durante este culto, o Espírito do Senhor trabalhará de uma forma oculta nos corações dos membros da sua família. E você vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não é serviremos, não. É servimos a partir daquele convite. Senhor Jesus, unge os meus lábios. Peça, põe a mão na boca. Você está entendendo, Fabiane, Valquíria de Vaci? Peça para Deus ungir seus lábios de Vaci. A hora que você convidar sua mãe, sua irmã, seus primos, eles vão aceitar Jesus. Mas sua boca tem que estar ungida. Tá entendendo, Ari Dalva, Fabiane, Jair Francisco, Rosilene Rocha, Greide Alves? Põe a mão na boca, Greide, e profetiza: Senhor Jesus, unge os meus lábios. Nenhum demônio de dureza, nenhum espírito de escândalo, nenhum espírito de apostasia pode resistir lábios ungidos. Uma vez, alguns espiões estavam perseguindo Jesus, amando de uma autoridade endemoniada. E eles voltaram para a autoridade, e aquela autoridade perguntou: cadê o homem? E eles falaram para as autoridades: ninguém fala como ele. Aleluia! Ninguém fala como ele. Porque quando ele falava,
o nosso coração ardia. Lábios ungidos, ninguém pode virar as costas. Lábios ungidos, ninguém pode jogar as pérolas para porcos. Lábios ungidos, penetram lá no âmago da alma. Põe a mão na sua boca, Mariluce, Marileide, e diga: Senhor Jesus, unge os meus lábios, para que no momento em que eu fizer o apelo dentro da minha casa, na loja, no ônibus, no carro, principalmente dentro da minha casa, minha família possa converter e ir à Catedral do Avivamento. Está entendendo, Edneide, a revelação, Marisete? Também para hoje. Põe a mão na boca, Edneide. Bora! Você que está aí fumando, joga o cigarro fora, o cachimbo. Você que está aí cheirando o cheirinho da loló, o pó da pemba, põe a mão na boca e fala: Senhor Jesus, unge os meus lábios, porque aqui é um culto dentro da sua casa, é igreja em sua casa. Aqui não é um encontro de fé, aqui não é uma concentração de fé, como diz os coaches. Aqui não é um evento, aqui é um culto para Deus. Põe a mão na sua boca e diga: Senhor Jesus, unge os meus lábios, para que a hora que eu evangelizar dentro da minha casa, a minha família possa atender o convite. A hora do apelo, faça o apelo. Você nunca fez o apelo à sua filha. Deus está falando. Você nunca fez o apelo ao seu genro, ao seu filho, para que eles venham aceitar Jesus e os tragam para a Catedral do Avivamento, para você experimentar o que é avivamento e o que é governo de coaches. Há uma grande diferença. Está entendendo, Rosimeire? Põe a mão na boca, Rosimeire. E fala: Senhor Jesus, unge os meus lábios. Fala. Peça. Para você fazer o apelo à sua família, ou convite, pelo menos para estarem hoje na Catedral do Avivamento. Tá bem? Você está entendendo, Nilda Santana? Põe a mão nos lábios, Nilda, e fala: Senhor Jesus, unge os meus lábios, porque a hora que você fizer o convite, o apelo, eles não vão deixar o convite cair por terra, porque lábios ungidos penetra no âmago da alma. Será que vocês estão compreendendo o que Deus está falando hoje, aqui, agora? Porque aqui não é um programa de rádio normal, é anormal, é sobrenatural. Aqui é um programa de rádio, é um culto conforme o pregador, evangelista Daniel de Oliveira. Tá entendendo, Matildes? Tá entendendo, Nilda? Põe a mão na boca, Nilda. Matildes.
Deixa o cigarro de lado, cachimbo. Põe a mão na boca e fala: Senhor Jesus, unge os meus lábios. Às vezes você já tem tantas partes do corpo ungida, mas falta os lábios. O anjo pegou uma brasa de fogo, ericanta, lebala e xiriandecais, e ungiu os lábios de Isaías. E os anjos perguntaram: quem há de ir por nós? E Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus falou para Isaías: fala o que determinou para você falar. Lábios ungidos, o coração duro não resiste. O filho aceita Jesus, a nora aceita Jesus, até a velha sogra macumbeira aceita Jesus. A carola, a idólatra, a feiticista, o feiticista, o beberrão, o prostituto, o adulto, o pederastra, o da biqueira da cocaína aceita Jesus. As pessoas vão evangelizar, às vezes, sem fazer esta oração: Senhor Jesus, unge os meus lábios. Deus está falando. Deus está falando. Sabe por que você está aí de boca aberta, olhando para o Facebook, ouvindo o rádio? Porque cada palavra que eu falo aqui, eu não falo de mim. Eu falo da unção que está sobre mim. Por isso você está aí, de boca aberta, ouvindo e dizendo: eu nunca ouvi isso na minha igreja. Porque aqui é uma congregação dos santos. É a igreja dentro da sua casa. Aqui não é coach. Aqui não é vendedor de indulgências nos altares. Aqui não é comerciante. Aqui é evangelista. Fala, Rosimeire. Fala, Nilda. Fala, Divacir. Senhor Jesus, unge os meus lábios. Recebeu a visão? A visão não é minha, é do dono deste culto, Jesus. O caminho não sou eu, é Ele. Aquele que disse: está consumado. Este programa de hoje tem um diferencial. E quero que você se apodere deste diferencial. Põe a mão na boca. Dos nossos lábios tem que sair vida. Palavras de vida. Deus queimou a boca de Isaías para ele deixar de falar mentira e palavrões. Os espiões falaram para o seu chefe: vamos atrás de Jesus, mas nunca ouvimos ninguém falar como ele fala. Porque Jesus falava pela direção do Espírito. Sabe o que eles disseram? Quando ele falava, o nosso coração ardia. Aleluia. Será que vocês entendem o que eu estou passando? É algo sobrenatural. Põe a mão na boca, Célia. Põe a mão na boca, Fabiana. E fala: Senhor Jesus, unge os meus lábios. Quando você fizer o apelo neste culto dentro da sua casa, sua sogra vai chorar, seu marido vai arrepender, sua filha vai obedecer, seu neto vai cair de joelhos. Assim diz o Senhor. Ele fala que ele põe a palavra na nossa boca.
Teicanta, elebala, exiriandecais. Eu nem sei onde está escrito, mas sei que está escrito que ele põe a palavra na nossa boca. E ele está pondo. Senhor Jesus, unge os meus lábios. Entendeu, Fabiane? Porque você convida e ninguém vai atende o seu convite. Põe a mão na boca e fala: Senhor Jesus, unge os meus lábios. O Espírito de Deus só me leva hoje a esta frase: Senhor Jesus, unge os meus lábios. Por que isto acontece neste culto internacional? Porque a obra, ela não é do Daniel, ela é do Espírito Santo de Deus. Põe a mão na boca, Georgina. Senhor Jesus, unge os meus lábios. E quando você falar e convidar e fazer o apelo, as pessoas vão te ouvir e entrar pela porta e arrepender dos maus caminhos. Assim diz o Senhor. Canta, Bahia. Pode vir alguma coisa boa da Bahia? Venham e vejam o programa Bom Dia Espírito Santo. Canta, Madalena. Canta, Cíntia. Canta, Madalena. Canta, Soçoca. Célia. Põe a mão na boca, Célia. E fala: Senhor Jesus, unge os meus lábios. Canta, Antonieta. Fábia. Olha que nome, Fábia. Põe a mão na boca, Fábia. E fala: Senhor Jesus, unge os meus lábios. Pastor da boca suja. Põe a mão na boca, pastor mentiroso. E fala: Senhor Jesus, unge os meus lábios. Ninguém detém, é obra santa. Espírito Santo. Sabia que tem presbíteros, diáconos, obreiros, pastores, reverendos, que às vezes precisa colocar a mão na boca também e falar: Jesus, unge os meus lábios. Porque ele prega e não tem frutos em suas pregações. Ninguém se converte, porque quem convence é o Espírito Santo. Aí ficam pescando em aquário, ganhando pessoas de outros ministérios e dando cargos, só por causa do leite e da lã. Ninguém se converte, porque os lábios daquele pregador têm mentira, ganância e avareza. É muito sério que Deus falou comigo hoje. E eu cheguei aqui na rádio, pedi ao nosso irmão Laércio para escrever a frase, porque eu não podia perder o que o Espírito Santo estava falando comigo.
na mediunidade auditiva que Deus me deu. Senhor Jesus, unge os meus lábios. Você já viu aquele pregador que prega o ano todo e não ganha uma alma? Porque quem convence é o Espírito Santo. Então põe a mão na boca e fala: Senhor Jesus, unge os meus lábios. Está entendendo, Rosilene? Está entendendo, Marinês? Põe a mão nos lábios, Marinês. Quando você fizer o apelo ou convite, eles te ouvirão. Porque quem convence é o Espírito Santo. Você lembra, Marinês, que o anjo de Deus tocou nos lábios de Isaías com brasas vivas? E ele deixou de ser mentiroso e passou a ser um profeta verdadeiro? Você lembra, Marinês, quando os espiões foram perseguir a Jesus a mando do chefe, e Jesus falou com eles e eles voltaram e falaram com o chefe como nós íamos prender aquele homem, porque ninguém nunca falou como ele. As palavras de lábios ungidos traz a pessoa ao arrependimento e à conversão. Aprendam uma coisa. O que, bispo? Aqui é a igreja dentro da sua casa. Eu quero que você ponha a mão nos lábios e fale: Senhor Jesus, unge os meus lábios. E prega para a sua família. Sabe por que às vezes a sua família nunca te ouviu? Porque os seus lábios não são ungidos. Peça para Jesus ungir. Seu marido vai para a igreja sim, porque a profecia tem que cumprir. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Convide seus parentes, amigos e vizinhos e colegas de trabalho. E eles vão. Põe a mão na boca e fala: Senhor Jesus, unge os meus lábios, porque a profecia veio a mim através do bispo Daniel de Oliveira, nesta sexta-feira da paixão. Aqui é um culto dentro da sua casa. Faça o apelo, faça o convite. Sabe por que você convida e ninguém vai? Porque seus lábios não são ungidos. Estou lhe passando uma revelação que veio a mim na madrugada de hoje. Eu cheguei aqui na rádio, falei com o irmão Laércio: escreva para mim esta frase que Deus está me dando. Senhor Jesus, unge os meus lábios. Quando Jesus falava, as pessoas paravam para ouvir. Quando Jesus manifestava, os apóstolos também, eles tinham lábios ungidos. Então faça o apelo. Convide as pessoas. Aí alguém me dizia assim: eu convido, mas ninguém atende, porque seus lábios não são ungidos. Põe a mão na boca e peça esta unção, este dom de boca ungida. Dom de boca ungida. Sabe por que você prega e ninguém converte? E ninguém obedece? E ninguém atende? Porque suas palavras são ocas, como um sino que tine ou uma lata velha fazendo barulho. Falta a unção, o conteúdo, a glória do Senhor. Eu quero aqui entrar em outros assuntos, nem consigo. Porque eu estou te dizendo que aqui é um culto dentro da sua casa. Aqui não é um programa qualquer de rádio. É a igreja dentro do seu lar. Para você fazer o apelo, convidar as pessoas, mas antes você põe a mão na boca e fala: Senhor Jesus, unge os meus lábios. Sabe o que a Bíblia diz? Que de uma fonte não pode sair água salobra e água doce. Não. De uma árvore não pode produzir dois frutos.
A mangueira produz manga, a jaqueira produz jaca. Então unja sua boca, pelo menos com a imposição de mãos e a palavra revelada. Senhor Jesus, unja os meus lábios. Tá bem? Faço o convite. Hoje é sexta-feira da paixão. É um dia mais importante para a história do cristianismo. Alguém pode me perguntar, Bispo Daniel, fala que eu te respondo. Jesus morreu mesmo, foi em um dia como hoje. O cristianismo comemora hoje. E eu, como cristão, sabe o que quer dizer a palavra cristão? Pequeno Cristo. Estou na visão, na profecia, estou no que eu ouvi para estar. Então, não importa se ele morreu na data de hoje ou em outra data. O importante é que há uma celebração. Tá entendendo, Marinês? Convide seu esposo, viu, Marinês, para ir para a igreja. Então, aprenda uma coisa. Hoje é um dia no mundo espiritual santo. Eu ouvi alguém fazendo convite para a concentração de fé. Não. Não é a concentração de fé. Não é encontro de coaches. Não é reunião, não é evento. Muitos estão falando, vamos para o evento hoje. Não. Eu repreendo estas expressões. É um culto para Deus. Esteja conosco na Catedral do Avivamento. Eu fico até preocupado. Mas é uma preocupação boa. Aonde eu vou colocar tanta gente hoje? Mas a Bíblia me diz que na casa do Pai há muitas moradas, né? Então venha de Uber, de táxi, de ônibus, de caminhão, de carroça, de bike, de moto. Hoje ali em frente à Catedral do Avivamento, a Catedral do Óleo, a Catedral da Bênção. Hoje ali é um ponto comercial. Então você pode estacionar o carro, a moto, na rua ou dentro do estacionamento da igreja para receber a sua bênção agora pela manhã, 8 da manhã às 11 da manhã. Fica pensando só em peixe, marisco, muqueca, não. Aquele peixe salgado, rapaz, como é que chama? Miragaia. Eita, peixe gostoso, rapaz. Fica pensando só em bacalhau, não. Hoje é dia de dizer, unge os meus lábios, Senhor Jesus. Vem estar conosco hoje, venha comer o pão da vida, beber da água da vida, para fortalecimento. Foi o que aconteceu com Elias, rapaz. Elias estava abatido, Elias estava depressivo, Elias estava meio doido, Elias estava sonolento, Elias estava molão, desanimadão. Depois de um dia de vitória, ele desanimou total. Ele se escondeu debaixo de uma árvore e o próprio Jesus, o anjo do Senhor, foi lá com uma bandeja de pão e de água. Falou para ele, coma, beba, porque seu ministério não acabou, não. Ele estava tão ruim, tão desanimado com o ministério, com a igreja, com irmãos, com Bíblia, que ele comeu, bebeu e dormiu de novo. Sangue de Jesus tem poder. Eu repreendo o espírito da moleza e da dorminhoca. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. E o anjo falou para ele, coma mais, beba mais. Ele comeu, bebeu. E o anjo falou, é grande a sua caminhada. E com a força daquela bebida, daquela comida, ele caminhou 40 anos. 40 dias. E eu profetizo que nestes 40 anos que virão, serão 40 anos de força
em sua vida espiritual. Irmãos, aprenda uma coisa: nós precisamos buscar a verdade bíblica. É culto hoje para Deus. Você vai comer do pão, beber da água e receber a profecia, e ela cumprirá no altar da Catedral do Avivamento, ou na sede, no bairro da Liberdade, hoje. Quanto tempo faz que você não vem à igreja, hein? Venha se fortalecer, porque os dias são maus, os dias desgastam a nossa força. Eu preciso de força, eu preciso de lábios ungidos, eu preciso do pão espiritual. Bispo Daniel de Oliveira, me diga aí uma coisa, vou lhe falar. O que você quer saber? Aonde está escrito que Elias comeu e caminhou? Pega aí a caneta e anote. 1 Reis, capítulo 19. Tem pessoas que querem conferir na Bíblia, né? Se o que eu estou falando é de mim, ou é conversa fiada, ou é a Bíblia. Pega aí a caneta. 1 Reis, capítulo 19. Jezabel ameaçou Elias e ele entrou em depressão. Mas o anjo deu para ele comida e ele caminhou. Mas ele estava tão depressivo, desanimadão, dorminhoco, que ele chegou ao Monte Horebe, entrou numa caverna. Misericórdia, misericórdia, misericórdia esse negócio de caverna. Ele entrou numa caverna e o diabo quis assustá-lo com terremoto. Mas Deus falou para ele: o que fazes aqui? Que você entrou na caverna, rapaz? Saia daí, porque é longa a sua caminhada. Você ainda tem que ungir um rei e o seu sucessor. Aí ele saiu. Dias depois, cumpriu-lhe a profecia sobre ele, e ele foi arrebatado em um carro de fogo. Bispo Daniel, aonde está escrito que Elias comeu pão e bebeu a água? 1 Reis, capítulo de número 19. Tá bem? Já são 6h08. O culto já tem 1h08. Você pode fazer aí o seu apelo. Põe a mão na boca e fala: Senhor Jesus, unge os meus lábios. E a hora que você convidar ou fizer o apelo, eles te ouvirão, porque ninguém resiste uma palavra ungida, porque Obra Santa já tocou? Então coloque aí a Miriam, porque só o Senhor é Deus. Bom dia, Espírito Santo. Glória a Jesus por este dia. A igreja hoje vai ser pequena para comportar a multidão, porque na Catedral do Avivamento é culto, não é palestra de fé, não. Não sou palestrante nem coach, eu sou um evangelista que cuido da sua salvação, não do seu dinheiro. Põe a mão na boca, Evanir, e fala: Senhor Jesus, unge os meus lábios. Aleluia, aleluia, aleluia. Sou o que sou.
Eu sou, o mar se abriu, e Israel por terra seca passou. Os homens espiões disseram: nunca ninguém falou como este homem. Aleluia! Porque as palavras de Jesus tinham unção do Espírito. A Bíblia diz que o anjo queimou os lábios de Isaías para que ele deixasse de ser mentiroso e fosse um verdadeiro profeta e não um falso profeta. O que é o falso profeta? É aquele que não é verdadeiro, que fala dele e não da palavra de Deus. Pessoas aqui dizendo para mim: Senhor Jesus, unge os meus lábios. Pessoas mandando seu pedido e profetizando. Capítulo bíblico, Isaías, capítulo 6. É isto aí? Alguém falando aqui sobre o texto de Isaías 6. Pessoas aqui dizendo: bom dia, paz, bispo. Senhor Jesus, unge os meus lábios, da minha filha. E fala aqui o nome das filhas. São pessoas que me acompanham pelo grupo de cobertura espiritual. Eu posso te cobrir espiritualmente. Eu posso enviar a você a palavra da profecia que você precisa. Você não pode estar sozinha no mundo espiritual e nem sozinho. Você não pode ser ovelha solo, nem pastor solo, nem levita solo. Isto é projeto do diabo para te derrotar. Deus não fez ninguém solo. Até Deus é formado do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou ser pastor solo, é o diabo que pôs na sua mente. Eu vou ser obreira solo, é o diabo que pôs na sua mente. Ovelhas é para estar junto de ovelhas, porque uma fortalecerá a outra na hora da batalha. Um cordão de 3 dobras não se quebra fácil. Se for 2 ou 3, quando um tropeçar, o outro levanta. Tá entendendo, Rosinete Rocha? Tá entendendo, Dilma Luz? Nilda Santana, põe a mão na boca e fale: Senhor Jesus, unge os meus lábios. Pessoas aqui entrando no grupo, pedindo ajuda, cobertura espiritual. Cláudia Barros, Josi Teles, é tanta gente. Tatiana Castro, Edneide Arruda, Cândida, missionário Daniel, eu quero entrar no grupo para ter esta cobertura espiritual. Entre em minha página no Facebook, lá está o link, ou aqui no rodapé também temos o link do grupo Bom Dia Espírito Santo. Georgina Ferreira, Evanir Alves, põe a mão na boca e profetiza: Senhor Jesus, unge os meus lábios. Às vezes as pessoas convidam marido, netos, parentes para se converter ou para ir à igreja, eles não atendem, porque suas palavras são vazias e ocas. Às vezes até palavras agressivas, não vão mesmo. Não vão mesmo. Quem vai atender uma palavra agressiva? Quem vai atender uma palavra estúpida? Quem vai aprender? Você tem que fazer? Não. O homem tem o livre-arbítrio, ele faz se quiser.
Mas quando você fala pelo Espírito, a palavra penetra a divisão da alma e do espírito, e a pessoa aceita Jesus e te acompanha. Sabe por que você convida a vizinha há tanto tempo e ela nunca foi com você? Porque suas palavras não têm a unção. Então ponha a mão nesse bocão aí, ponha! E fala: Senhor Jesus, unge os meus lábios. Eu estou passando para vocês o que eu recebi na madrugada de hoje. Cheguei aqui na rádio, pedi ao Aécio para escrever a frase para mim não me perder no que Deus tinha dito corretamente. Hoje é sexta-feira santa. Nós vamos subir ao Calvário e ouvir aquela palavra: está consumado. Alguém ali perguntando o endereço da catedral, a igreja da autoridade, da fé, Largo das Sete Portas, 446. Todos os caminhos na manhã de hoje te levam à Catedral do Avivamento, ou na Lima e Silva 116. Está entendendo, pastor José Genuíno? Põe a mão na boca, Genuíno, e fala: Senhor Jesus, unge os meus lábios. Tá bem? Para que quando você fizer sua live ou pregar, haja conversão e quebrantamento. Tá entendendo? Laís mesmo? Não estou vendo se é Laís, parece que é Laís. Santiago Lima. Santos Lima, aliás. É isto mesmo, Laís, põe a mão na boca, Laís. Quando você convidar alguém, alguém vai te atender, se os seus lábios forem ungidos. Então, irmãos, hoje é um dia poderoso, 6h17. Já temos aí 1h17 do culto. Eu estou dentro da sua casa, na palavra, na visão, ou pelas ondas do rádio. Está entendendo? Kátia, põe a mão nos lábios, Kátia, e profetiza: Senhor Jesus, unge os meus lábios. Como Deus ungiu os lábios de Isaías. Então, irmãos, 8 da manhã, daqui a pouquinho, culto único hoje, Catedral do Avivamento, Largo das Sete Portas, 446, todos os caminhos hoje te levam à Catedral do Avivamento, a igreja maior do Ministério Casa da Bênção, ou na Lima e Silva 116, hoje é hoje. Eu não sei nem aonde eu vou colocar tanta gente. Pessoas me ligando de toda parte da cidade dizendo: diga o endereço, bispo. Como eu faço para chegar à catedral? Largo das Sete Portas, 446. Venha de táxi, venha de Uber. Faça uma chapinha linda, cachinho. Usa o perfume que está guardado, a roupa limpa, a bolsa. Olha, e traga uma oferta. O domingo, Santa Ceia da Ressurreição, Santa Ceia domingo, Santa Ceia domingo, Santa Ceia domingo. Quem vai pregar é o pastor Antônio Veloso do Rosário. Domingo, Santa Ceia. A gente não pode dar folga ao diabo não, sabe, irmãos? É falando de uma bênção, já anunciando outra bênção e já dizendo: entra no grupo para receber cobertura espiritual, manda seu pedido de oração digitado, aleluia, seu pedido de oração digitado para o 99 713 7881. Missionário Daniel, eu quero o seu telefone, 99 713 7881. Carlos Humberto, Nilda, entrando aqui no grupo e pedindo oração, aleluia. Pode mandar seu pedido digitado, 99 713 7881. Aqui é a Igreja Forte de Salvador. Qual horário vai começar o culto?
8 da manhã às 11 da manhã. Eu estarei lá. Saio daqui da rádio direto para a igreja. Tá entendendo, Selma? Põe a mão na boca, Selma, e fala: Senhor Jesus, unge os meus lábios, para que no momento em que eu convidar alguém, que eu fizer o apelo dentro da minha casa, minha família se converta ao Senhor. Lábios ungidos, autoridade sobre o mal. Olha que frase. Lábios ungidos, autoridade sobre o mal. 6:21. Alguém está me perguntando sobre a campanha. Na década de 60, 70, 80, nós fazíamos uma campanha, uma corrente, um seminário. E o Espírito Santo me despertou para esta visão por alguém. Como, bispo? Vou lhe explicar. Você pode fazer uma campanha por você, por sua vida financeira, pelo seu casamento, pela sua filha, pelo filho que está na biqueira, na maconha, na cocaína, no tráfico, no presídio. Uma campanha de 7 quartas-feiras por ele, ou 7 sextas, ou 7 domingos. Você escolhe e faça um voto. Não é voto em dinheiro, não. É voto em intenção do filho, ou da filha, ou do neto, ou em seu favor. 7, porque 7 é o número da perfeição. Se quiserem fazer uma trezena, 13 dias, se quiserem fazer uma quinzena, faça. Sempre no dia que você marcar, ou 7 quartas, ou 7 sextas, ou 7 domingos, tá bem? São os dias fortes da igreja que você pode estar seguindo esta campanha. Ontem uma irmã me falava: eu vou fazer uma campanha de 7 quartas pela libertação da minha filha, daquele marido endemoniado. Faça 7 sextas, ou 7 quartas, ou 7 domingos. Você vota em intenção e faça esta campanha. Tá bem? Alguém ontem me perguntava: bispo, qual o dia do seu aniversário? Terça-feira. Eu completo 72 anos. Minha vida é uma vida dedicada ao Evangelho desde a minha pré-adolescência. E você pode me mandar um presente. Eu tenho falado aqui: eu não quero meias, eu não quero cueca, eu não quero gravata, eu não quero camisa, eu não quero sabonete, eu não quero perfume. Eu quero uma oferta, um presente para mim, de R$72, e eu vou consagrar a Deus. É dando que se recebe, é abençoando que é abençoado. Ontem várias pessoas já mandaram, através do Pix, um dízimo, um voto. Aí já é outro departamento. Então, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem der um copo de água a um dos meus servos, recebe galardão. Este presente eu vou ajuntar e consagrar ao altar de Deus. Deixa Deus te usar. Ou traga em minhas mãos domingo, ou traga hoje, ou envia na terça-feira, ou na quarta que vem, tá bem? E eu profetizo o gasofilácio de ouro na beirada do seu sofá bege, brilhando como a estrela de Davi. Você recebe? Você crê no investir no ministério de um homem ancião e consagrado para pregar? E o Senhor te abençoará. Irá destravar sua vida
conforme o dar para receber. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de fé e amor. Eu venho trazer para o meu Salvador. Aceita, Senhor, aceita, Senhor. Ao número do Pix aí, ó, 7199186232, Bradesco. 7199186232, Bradesco. Tá bem? Abra sua Bíblia. Edneide, Evanir, Marisete. Já colocou a mão na boca, Marisete, para dizer: Senhor Jesus, unge os meus lábios. Abra sua Bíblia. Eu tenho duas mensagens. Uma é para você ler e a outra é para você ouvir e ler também. 1 Reis, capítulo 19. Pegue a Bíblia lá em cima da estante do criado mudo. O capítulo 19 de 1 Reis fala quando Jezabel, a rainha má, dentuça, cabeçuda, com cabelo pintado de azul, de vermelho, coisa horrorosa, eu já vi ela na visão. Quando ela morreu, nem os cachorros vira-latas quiseram comer suas mãos e pés, porque eram mãos marcadas por sangue e pés que caminhavam para o pecado. Essa Jezabel aqui, nem os vira-latas quiseram comer seu corpo. Ela caiu da janela e quebrou o pescoço, e os vira-latas da rua caíram matando. Comeram ela toda. Só deixou as mãos, que era marcada de sangue, e os pés que caminhavam para o erro e para levar o marido a errar, o Acabe. O Acabe se acabou por causa dela. E ela perseguiu Elias. Depois que Elias derrotou os falsos profetas que profetizavam ganância e avareza, e profetizava só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Elias derrotou todos eles. E ela mandou um recado para Elias: amanhã, esta hora, eu corto seu pescoço. E Elias teve um momento de fraqueza, porque o ser humano às vezes dá vacilo, e saiu fugindo, correndo de medo da magrela. E entrou debaixo de uma árvore, ou dormiu, aliás, debaixo de uma árvore, e o anjo chegou para ele e falou: coma, beba. O anjo ali é o próprio Jesus, trazendo um pão e uma botija de água. Ele comeu, bebeu e continuou dormindo. E o anjo falou: coma mais, beba mais, porque é grande a sua caminhada. Por 40 dias ele caminhou até o Monte Horebe. Chegou no Monte Horebe, ele, em vez de adorar a Deus, ele entrou num buraco, numa caverna, e se escondeu. E o diabo foi lá e pôs medo nele, gerando terremotos e chuva de granizo. Até que Deus falou: que fazes aqui na caverna, homem? Eu não te chamei para ser um cavernoso, não. Levanta, sai daí. Você ainda tem ministério pela frente. Você vai ungir um rei e vai ungir o seu sucessor. Aí ele se animou, rapaz, com a força da comida e da bebida. Tá aqui, ó, capítulo 19 de 1 Reis, a mensagem. E logo em seguida, dias depois, ele foi arrebatado. E hoje, na catedral e na sede, você vai comer o pão do fortalecimento e beber a água, se você crer. Bispo, eu não creio. Então venha pela minha fé. Faço porque creio. E creio por mim e creio pela congregação dos santos. Os cultos de hoje não é encontro de fé, nem evento, nem concentração de fé. Nada disso. É culto para Deus. Vamos ouvir aquela voz que diz: está consumado.
Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Eu preguei esta mensagem ontem, capítulo 53. Grave o que eu vou te dizer. Esta profecia cumpriu-se no ano 33, no mês de Abib, abril, às 3 da tarde, no Gólgota, no Calvário, o lugar da caveira. Entenderam? 700 anos depois que Isaías havia profetizado. Depois que os lábios dele tornaram lábios limpos, ele tornou um verdadeiro profeta, porque antes ele era profeta meia boca, ele era mentiroso, ganancioso, avarento. Vocês podem ver lá no capítulo 6 que ele arrependeu, ele pediu perdão, aí o anjo queimou a boca dele toda e fez dele um profeta legítimo. Vocês podem ver que passaram 700 anos para cumprir, e no ano 33 da era cristã, da nossa era, às 3 da tarde, no mês de Abib, abril, cumpriu-se a profecia de um boca limpa. Profecia de boca suja não cumpre. Falsos profetas, comerciantes dos altares, só falam em dinheiro, 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 venda, 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 venda. Sai dela, povo meu. Então, Isaías aqui, no capítulo 53, ele já estava limpo para transmitir a palavra limpa. Eu não vou meditar muito, porque esta mensagem eu meditei ontem, mas eu estava vindo aqui para a rádio e só veio ao meu coração esta palavra. Eu ia pregar sobre as 7 últimas palavras da cruz, mas só veio a mim que Deus quis que eu falasse. Pega a sua Bíblia na estante, leiam hoje, 1 de Reis, capítulo 19, Isaías, capítulo 53, pega a sua Bíblia lá na estante, na bolsa, penteadeira, abra a Bíblia. Fora da Bíblia não tem vida cristã, não tem salvação. Fora da Bíblia você não conhece nem Jesus e nem o céu. Leia a Bíblia, meu irmão católico, evangélico, espírita. Leia, 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 leia. Leia pela manhã, leia à tarde, leia à noite. Leia sentado no sofá, na rede, no carro. Leia aí na portaria do prédio, em vez de você ficar aí na fofoca da portaria do prédio. Leia a Bíblia, para que o diabo não te engane com concentração de fé, encontros de fé, isso, aquilo, aquilo outro. Qual a fé que se concentram? Em quem? Para quem? Tá entendendo, Tatiana? Põe a mão na boca, Tatiana. Senhor Jesus, unge os meus lábios. Olha como faz a pergunta. Quem deu crédito à nossa pregação? Você dá crédito ao que eu falo? Se você não dá crédito, está ruim, porque eu falo pelo Espírito do Senhor. Se você desliga o rádio, uma irmã me dizia, eu vou trabalhar, quero desligar o rádio e não consigo. E não consegue mesmo. Porque a palavra que eu falo é espírito e vida. E a vida do homem quer sobre si a vida de Deus. A outra me falou, missionário, eu estou no aeroporto, vou viajar para o Rio de Janeiro. Estou lhe ouvindo. Aleluia, hein? Por quê? Porque o que eu falo não é de mim. Eu sou um ser humano que vou completar 72 anos. Eu falo a palavra da Bíblia, que é de Deus, né? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor, o braço do amor de Deus, ágape, o amor incondicional.
só manifesta em quem dá crédito à palavra de Deus. Você que abriu a porta da sua casa, do quarto, do banheiro, das salas, da cozinha, para receber este culto em seu lar, para ouvir este evangelista. Jesus te ama tanto, rapaz, por causa do seu amor para com ele, toda a sua família um dia será salva. Faça o apelo, convide para a igreja. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Aí vem a visão que teve o vidente messiânico, profeta Isaías. Palavra que cumpriu no ano 33 da era cristã, no mês de Abib, abril, às 3 horas da tarde. Porque fui subindo como renovo perante ele. Ele na visão vendo. Como raiz de uma terra seca, ele parecia algo sem expressão, sem formação, uma raiz seca. A raiz seca, você não conhece o tipo da árvore. A raiz seca, você não conhece o fruto da árvore. E Jesus parecia a raiz de uma árvore seca. Não tinha beleza e nem formosura, está explicado. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Olha o que Isaías falou. Olhando ele nu, olhando ele com 39 chibatadas nas costas, cravos nas mãos, coroa de espinho, joelhos sangrando, pés perfurados. Na visão de Isaías ele disse, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos nele para desejarmos como Salvador, como Rei. E a Bíblia diz, e a palavra está dizendo, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Agora olha o versículo seguinte. Era desprezado, ele foi desprezado, é até hoje. E o mais indigno dentre os homens. A Bíblia diz que ele se fez maldição por nós. Ele se fez maldito para nós sermos benditos. Gravou? Quem merecia a cruz não era ele, éramos nós. Quem merecia as 39 chibatadas não era ele, éramos nós. Quem merecia a cruz, os cravos, a coroa de espinho não era ele, era nós. Ele se fez maldito por nós, para nós sermos benditos do Pai. Vinde benditos do meu Pai. Possuís por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Cumpriu-se a profecia de 700 anos. No ano 33 da era cristã, no mês de abril, em uma sexta-feira, às 3 horas da tarde. Era desprezado o mais indigno dentre os homens, homem de dores, dores normais como qualquer ser humano, experimentado nos trabalhos, homem que trabalhava braçalmente ao lado do pai José como carpinteiro. Ele passou 17 anos trabalhando na carpintaria do seu pai adotivo de criação, José. E como muito dos que os homens escondia o rosto, é verdade, virava a cara, era desprezado, e não fizemos dele caso algum.
Aí vejam a palavra seguinte: verdadeiramente. Afirmação: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele levava ali todo tipo de doenças, pragas, pestes e maldições. Está entendendo, Hosana? Escreva Hosana. Senhor Jesus, unge os meus lábios, para que no momento em que eu convidar alguém para a igreja, ou para aceitar Jesus, eles possam se converter. Escreva, Hosana. Deus está falando com você. Seus convites para sua família e amigos não irão cair por terra. Assim diz o Senhor. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimidos. É verdade. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Sabe o que é uma pessoa moída? Por isso que o corpo de Jesus tornou-se praticamente uma poça de sangue. Ele foi moído pela cabeça, pelas costas, pelas mãos, pelos braços, pelos joelhos, pela vergonha de estar despido, pela vergonha de ser traído por um falso amigo, um falso discípulo. Quando alguém te trai, é por causa da ganância e da avareza. O Judas sempre existiu e sempre existirá. Mas ai daquele que trai o Filho de Deus, ou a palavra de Deus, ou a amizade sincera. Está entendendo, Hosana? Edneide. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas iniquidades, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Leiam este capítulo. Eu quero orar agora por vocês. Tá bem, Ione? Escreva, Ione. Nilda. Hosana. Senhor Jesus, unge os meus lábios. Eu quero que vocês hoje leiam. E leiam mesmo, obedeçam, viu? Isaías capítulo 53 e 1 de Reis capítulo 19. Anotou? 1 de Reis capítulo 19, Edivaldo mandando ali uma bênção. Amém, Edivaldo. 1 de Reis capítulo 19, Isaías capítulo 53. Tá bem? Faça um voto de estar conosco. Comece hoje, pela sua família, uma campanha, 7 quartas ou 7 sextas ou 7 domingos. Venha comer o pão do fortalecimento e a água da vida, hoje que nós vamos ministrar nesta grande sexta-feira santa. Não erre a porta da catedral e não deixe que nenhum espírito de carnalidade te desvie do sagrado que Deus tem para você. Domingo, Santa Ceia da Santa Ressurreição. Entra no grupo do Bom Dia Espírito Santo para você ter cobertura espiritual. Mande para mim seu pedido de oração digitado 99 713 78 81. Ponha aí agora as mãos sobre a cabeça. Ponha. Você tem cabeça? Não, missionário, eu sou uma pessoa descabeceada. Misericórdia. Ponha as mãos sobre a cabeça. Adenilson, escreva. Senhor Jesus, unge os meus lábios. Bora, Adenilson.
Senhor Jesus, unge os meus lábios, para que no momento que eu fizer o apelo, para que eu fizer o convite, para que eu pregar, as pessoas convertam a ti. Ione, escreva Ione, Senhor Jesus, unge os meus lábios. Vamos orar, põe as mãos na cabeça. Te pachariandecais. Deus! Desperta, Brasil! Sabe, Senhor, o que eu queria mesmo hoje? É estar aqui pregando. Falando para este povo, ungir os lábios, para fazer o apelo dentro de casa a seus familiares, neste culto, no lar, nesta igreja, nas casas. Para que as pessoas da família ouçam e se convertam e venham para o altar de Deus. O que eu queria mesmo é pregar. Até não ter mais forças para pregar. Porque o teu espírito me incomoda para pregar. Pai, eu abençoo esta sexta-feira da paixão. Eu não sei aonde eu vou colocar tanta gente naquela catedral, naquela sede hoje. Porque telefonemas de todas as partes chegam dizendo: eu estarei lá. Eu preciso do pão da vida e da água da vida. Pessoas que vão vir de táxi, de ônibus, de carro, de Uber. Pessoas com cachinho, chapinha, pitoco, roupa limpa, oferta, dízimo para entregar no grande altar do dia de hoje. Eu já vejo a igreja lotada. Porque o que eu falo, eu não falo de mim. Eu falo pelo Espírito que habita em mim, desde a minha mocidade. Deus, eu abençoo este povo que já estão se arrumando, se embonecando como uma verdadeira noiva para o encontro com o noivo, para estarem conosco. Eu oro por eles. Pessoas que agora estão dizendo: liberta meu marido, meu filho, que vão fazer uma campanha de 7 quartas, 7 sextas, 7 domingos, porque compreenderam a revelação da corrente, da campanha, do voto espiritual. Eu oro em nome de Jesus por todos. Esta pessoa que está com a mão na cabeça agora, todo e qualquer espírito da depressão, da amnésia, do pacto, do esquecimento, toda dor na cabeça, enxaqueca, peso na cabeça, insônia, pesadelo, sonolência, câncer no cérebro, dor na cabeça, zoada nos ouvidos, labirintite, dor no pescoço, pressão alta, pressão baixa, AVC, derrame, CA, câncer na cabeça ou no pescoço, doença nos olhos, glaucoma, miopia, catarata, cegueira. O Senhor me mostra os órgãos do corpo humano, doença na coluna, bico de papagaio que não deixa esta pessoa sair mais de casa, hérnia de disco, espandilose, desvio na coluna. Esta pessoa que foi vítima de um tiro, de uma facada, de um acidente, que lhe paralisou na cama, mas ela está me ouvindo
e seus pés começam a mover agora. Doença no coração, angina, infarto, pericardite, sopro no coração, doença de Chagas, por causa da picada daquele barbeiro contaminado, paralisia nos rins, pedra nos rins, pedra na vesícula, dores no nervo asiático, paralisia nas pernas, doença no pâncreas, câncer no fígado, gordura no fígado, cirrose hepática, por causa da cachaça, por causa de uma bactéria, hepatite A, hepatite B, enfermidade no fígado, no pâncreas, no esôfago, esofagite, refluxo, úlcera nervosa, úlcera gástrica, gastrite, queimor no estômago, enfermidade no intestino, câncer no intestino, problemas graves de hemorroides, ressecamento, falta de ar, doença no pulmão, tuberculose, falta de ar, dores nas costas. Em nome de Jesus eu estou vendo e repreendendo enfermidade no estômago, nos rins, no fígado, na vesícula, câncer no útero, no ovário, nos testículos, na bexiga, na ureta, na vagina, no ânus, no pênis, doença íntima, espírito da amputação, porque o médico já disse que tem que amputar, que cortar o pênis, espírito do câncer, doença nas pernas, eczema, varizes, erisipele, problemas de circulação, coceira, agonia, ferida aberta por causa de um molu, saia destas pernas, deste joelho, desta escadeira, destes tornozelos, espírito do diabo, eu te repreendo destas pernas, deste coração, doença no sangue, diabetes, leucemia, anemia, sangue fraco, que estão morrendo os glóbulos vermelhos. Deus está me mostrando que haja um milagre neste sangue, um milagre neste coração, um marca-passo espiritual, e o laboratório do Espírito dentro desta sala, Deus me mostra. Em nome de Jesus, o anjo Rafael, o anjo da cura, dentro desta casa, porque Jesus já carregou, Jesus já levou este espírito de nervosismo, de ressentimento, este espírito de acusação, este demônio do ódio, 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 ódio da filha, ódio do marido, ódio da vizinha, ódio de si mesmo. Esta raiz de amargura eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja um milagre da cura, um milagre da libertação. A insônia, o pesadelo, a sonolência, o erotismo, o histerismo, a atração para a cachaça, para o cachimbo, para o prostíbulo, para o crack, espírito maligno, maldição de morte prematura nesta família, de agiota, de tristeza, eu repreendo todo o mal em nome de Jesus agora, na visão de Deus, saia deste corpo, dos pés à cabeça e da cabeça aos pés, toda hérnia, todo câncer, câncer nos seios, nas axilas, este câncer na tireoide, esta dor na cabeça,
este demônio da dívida, da vergonha, da cobrança, espírito de mendigo, espírito da Maria Mulambo, eu repreendo em nome de Jesus. Demônio da morte, do suicídio, da depressão, da loucura, do quarto escuro, saia, 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 porque Jesus já levou. Todo espírito desinquieto, acelerado, esta pessoa não para com ninguém na vida, não para com casa, não para com dinheiro, não para com carro, não para com casamento, não para com ninguém. Espírito, demônio acelerado, afobado, perturbado, saia em nome de Jesus, porque Jesus já se fez maldição por nós para sermos benditos. Eu estou repreendendo segundo a visão que Deus me dá. Seja este povo abençoado. Eu abençoo a sala desta casa, misericórdia. Tanta briga na sala. Eu abençoo os quartos, a cozinha, o banheiro, a laje, o alpendre, a vizinha da esquerda, da direita, esta vizinha perturbada que perturba esta pessoa no apartamento de cima, de baixo. Este falso amigo, este falso colega que encostou para destruir o patrimônio da família. Jesus já levou sobre si. E eu estou profetizando a profecia bíblica de Isaías capítulo 53 e a profecia bíblica de 1 Reis capítulo 19. Eu abençoo dizimistas e ofertantes. Eu abençoo aqueles que vão me enviar um presente de R$72 terça-feira. Eu abençoo os cultos de hoje. Eu abençoo a Santa Ceia de domingo. Eu abençoo também os dizimistas e ofertantes que me mantêm aqui por esta rede de comunicação, por aqueles que fazem parte do grupo do Bom Dia Espírito Santo, por aqueles que vão compartilhar o grupo, e por aqueles que vão compartilhar o programa de hoje, porque este programa foi sobrenatural. Eu abençoo a todos que estão realizando o culto dentro da sua casa através do Bom Dia Espírito Santo. Eu abençoo estes lábios, estas cordas vocais, esta língua que irá fazer o convite, irá fazer o apelo, e o Senhor vai usar. Pai, eu queria mesmo era ficar aqui pregando, mas esta mensagem continua no altar da catedral do avivamento, ou na sede, e que todos possam dizer comigo: Bispo Daniel de Oliveira, a paz do Senhor, meu amado irmão. Shalom, povo de Deus. Prossegue